Um. É agora, Justine. Bora! Você falou que ia me Não, contar uma história aí, fiquei curiosa. tá. Deixa eu contar uma história. Eu demorei muito para começar esse podcast porque na minha cabeça eu precisava ter um modelo ideal, formato Uhum, ideal, uma linha editorial de o que que eu vou falar nesse podcast, quem que eu vou entrevistar. E por isso que eu demorei muito para começar, né? E aí, nas minhas andanças de referências, né? Que você sabe que eu gosto muito de ficar estudando, vendo quem tá fazendo as coisas por aí. Eu encontrei um cara que ele tem um bom podcast, pelo menos na minha visão. Tem uma audiência bem boa, assim. E eu achei interessante, fiquei intrigado, assim, quão simples ele faz o podcast dele. uhum, Porque ele basicamente coloca o nome dele, podcast, não tem um nome específico. Tipo assim, é muito. É, eu poderia julgar sem estrutura, assim, mas eu percebi que a estrutura é a mais simples possível. O nome dele é, não tem vinheta, é, não tem um roteiro XPTO gigantesco de perguntas. uhum, É, e o que é mais interessante é que também não tem uma abertura, né? Não tem nem a vinheta, do ponto de vista de vinheta mesmo, né? Animação e uhum, tal. Mas não tem a abertura de, vou aqui apresentar a Justine, quem ela é, a Justine se apresenta, e aí a gente uhum. começa com as pequenas perguntas que vão começar a dar. Não, simplesmente tem uma pergunta já de cara que ele começa e de repente, pum, o negócio dali vai desenrolando, né? Então, para o podcast de hoje, eu preparei três perguntas apenas, que eu acredito que são curiosidades minhas sobre você. Uhum. Não sobre você somente, mas sobre o seu trabalho. E eu vou Perfeito. começar por uma delas, talvez as outras duas eu use ou não use. Mas eu quero me permitir aqui treinar minha capacidade de escuta e na sua fala eu encontrar outras perguntas que vão construindo essa conversa, assim. Também não Adoro. pense, Também não pensei no tempo é, limite, assim. Vamos até o momento onde a gente sentir que é o suficiente ou que você tem um compromisso aí. Uhum. É, e é isso. Eu me permiti não construir muitas regras porque acho que isso me atrapalharia a começar o podcast. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu acabei de pensar nela aqui, não é nenhum das três que tá ali na. Já tá funcionando esse negócio, tá vendo? Já, até porque eu também sou dessas, né? Que eu tenho o roteiro e aí eu jogo ele fora fácil. Pois é. Eu sinto ali o momento. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que tu disse que eu acabei de falar ressoa em você? Hum. Ressoa muito, na verdade, eu acho que é uma sincronicidade enorme. Eu, eu sou a pessoa do testar, eu sou a pessoa que eu gosto de jogar para o mundo, de jogar para as pessoas e falar assim: eu tô com essa ideia, o que você acha? Vamos testar juntos? Então, quando você vem com essa fala de, nossa, eu percebi que tem quem faz no simples, né? Que não precisa de muita produção e isso que me fez entrar em ação. Eu acho que é quem eu sou, porque a gente está aqui hoje conversando justamente por esse impulso que eu tive, e sempre tenho, de começar da onde você está, com o que você tem, da forma que é viável, mas eu acho que principalmente no sentir, da forma que faz sentido. Né? Então, tudo que você falou Tô. ressoa demais assim comigo. Em relação às perguntas, né? Eu cada vez mais eu estou muito nesse lugar de menos é mais. Então eu tenho até revisto muita coisa que eu faço e simplificando ou fazendo mais devagar, né? E eu falo que eu hoje em dia tenho pressa de ter calma, eu sempre fui muito apressada, eu sou muito executora, tudo para ontem. Só que a pressa faz a gente se desconectar do que importa, do nosso melhor, do que realmente vai trazer valor, né? Então eu tô muito nesse lugar e é interessante essa coisa da pergunta, porque muitas vezes quando eu estou fazendo, principalmente, não só, mas principalmente trabalhos individuais, que eu entro numa sala, por exemplo, como com você,
e eu faço a pergunta para a pessoa que eu sempre faço: como você chega? E só essa pergunta, como você chega, vira uma sessão inteira, porque tem tanto desdobramento daquela pergunta que parece simples, né? Perfeito. Mas não tem nada de simples ou simplória. Então, esse desdobrar e fluir com a vida, eu acho que eu também estou muito nesse lugar do acreditar mais na vida e fluir com ela, né? Dar o espaço, né? Eu faço aqui a minha ação e fluir com a vida não é passivo, é muito ativo. Mas é um ativo que ele é mais também amoroso, ele é mais cuidadoso e ele dá espaço também para a vida dar resposta, né? Então, Muito bom, muito bom. ressoou muito. É interessante te ouvir falar tudo isso, porque esse lugar do imprevisível, de lidar com o que talvez possa acontecer, ele tem tudo a ver com um termo que a gente troca muito sobre isso, que é tomar decisões. Eu acho que, para mim, você é a melhor pessoa que me ajuda hoje em tomar algumas decisões, que às vezes eu tô travado, ou que eu quero tomar umas decisões, mas eu não tô vendo ainda a ponte entre o hoje e o futuro. Mas eu acho muito interessante que o seu tema de trabalho, pelo menos assim eu vejo, né, seja de ajudar pessoas a tomarem decisões. E a primeira coisa que eu queria saber é de onde vem esse lance que você enxergou que, cara, as pessoas às vezes têm dificuldade de tomar decisões, ou às vezes elas tomam decisões, começam e não terminam o que elas decidiram continuar fazendo. E aí pessoas, vulgo eu, né? Tipo, pessoas tipo eu que tem esse desafio, assim. Então, acho que a Sim. pergunta é essa, tipo, de onde veio isso? Se é que você sabe como que isso começou Uhum, na tua vida, assim, de, uhum, esse lance de tomar decisão é uma coisa que me interessa, e eu vou uhum, estudar sobre isso e vou ajudar outras pessoas, assim. uhum. Eu acho que o tema tomada de decisão no começo ele não foi tão claro assim para mim como um tema, mas eu sempre e eu acho que o que conecta muito a gente, eu numa estrada um pouquinho na frente, eu sempre fui muito inquieta, sempre. Eu nunca eu nunca me contentei se eu estava num lugar que aquilo dali parecia, sabe a roupa apertada ou que não fecha, sabe? Aí eu falava assim, ai, não tá bom isso aqui. Então eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito ativa, mas ao mesmo tempo eu tinha vários bloqueios. Não que eu não eu tenha resolvido todos eles, né? Eu acho que tem coisa que a gente não resolve, mas a gente aprende a lidar com aquilo ali, né? Então, padrão de autossabotagem, assim, na última, uma autoestima muito ruinzinha, assim, bem abalada. Eu falo que minha autoestima não era nem no ralo, era abaixo do ralo. E várias coisas acontecendo na minha vida, muito doloridas, ruins. E aí chegou um dia que me puxaram um tapete assim bem feio. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu falei assim, cara, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Tomei autorresponsabilidade assim na minha mão pela primeira vez assim com toda a força. Falei assim, nossa, isso foi ruim, foi difícil, posso me sentir vítima, mas se aconteceu, eu sou corresponsável. Qual que é a minha Uhum. responsabilidade nisso aqui? E aí eu entendi que eram as decisões que eu tomava, porque eu colocava as pessoas no pedestal, eu sempre fui boa em ajudar as pessoas a enxergar, a agir, só que eu me deixava ali para trás, né? Eu era como se eu colocasse todo mundo ali como manga larga, machador e eu me tratando como jumento. Manga larga leva jumento junto? Não leva, né? E aí eu acho que foi aí que começou esse trabalho insano, assim, foi uma busca assim incessante de eu falar, eu quero mudar isso em mim, eu preciso mudar isso em mim. Que decisão que eu preciso tomar diferente? Quem que eu preciso me tornar diferente? Quem que eu preciso ser diferente? Porque senão isso vai continuar acontecendo na minha vida. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero isso aqui acontecendo na minha vida.
E eu já era curiosa, já estudava sobre comportamento humano, mas de uma forma muito despretensiosa, assim, sem muito direcionamento, sem muita intenção. Só que aí, a partir daí, eu comecei a ser muito intencional. Eu falei, eu quero entender o que está acontecendo, o que, que acontece e como que eu mudo. E aí foi a partir dessa dor horrorosa, e hoje eu agradeço a cada pessoa que fez parte disso, que ali começou uma transformação muito grande minha, que eu falei, eu acho que essa é a minha missão de vida, é ajudar, primeiro me ajudar, mas também ajudar as pessoas a viverem com mais verdade de verdade. Total. E a gente viver com verdade de verdade é totalmente relacionado com o tipo de pessoa que eu sou para o tipo de decisão que eu tomo, né? Perfeitamente. Então foi muito desse lugar. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei uma frase que fez muito sentido pra mim, ela traduz um pouco tudo que você falou agora, né? Que assim, na verdade era uma pergunta. Cara, a sua vida faz sentido com quem você realmente é? Pô, Pois o que é. você pensa, o que você deseja, o que você vive, né? Tá em coerência, Uhum, né? Tipo, o que você enxerga aqui de, cara, a minha vida dos sonhos. Não sei se é a uhum, melhor expressão a vida dos sonhos, né? Mas assim, cara, uma vida que faz sentido com o que você uhum, pensa e com quem você é. É realmente o que você tá vivendo, né? Às uhum, vezes existe essa distância entre as duas coisas. E você falou, enquanto traduzia, né, tudo isso, que você entendeu que tinha alguns sabotadores, né? Você falou a expressão autossabotagem. O que que significa isso? Ah, talvez de uma maneira mais profunda, porque eu sei que você trabalha com isso. uhum, Para quem talvez nunca escutou sobre autossabotagem e tipos de uhum, sabotadores, né? O que que é uhum. isso? De onde vem esse bicho? E que cara ele tem, ou quais caras ele tem, para que a gente possa entender melhor. Maravilhoso. Pela minha história, eu falo para todo mundo, né? Eu falo assim, gente, não é à toa que eu fui trabalhar com autossabotagem, né? Eu sou a primeira cliente. Na verdade, todos nós temos aí um sabotadorzinho instalados na gente, não interessa quem a gente seja, o quão realizado, o quão bom a gente é com a gente mesmo, né? O sabotador, a origem dele é lá na infância, pré-adolescência, às vezes até adolescência, que é quando a gente ainda não tem uma maturidade psicológica, emocional, a gente não tem repertório de vida, né? E repertório emocional para lidar com algumas coisas que poderiam ser até traumáticas para a gente. É claro que dependendo do que a gente vive nessa fase da vida, vira trauma, vira doença, mas o sabotador ele ajuda a gente ter menos doenças, menos traumas. Então, o sabotador é como se fosse uma capa protetora que a gente instala ali no nosso cérebro quando a gente é novinho, para proteger a gente de situações, de coisas que, se ele não viesse proteger a gente não daria conta. Então, eu sempre falo que parece contraintuitivo, mas a origem da autossabotagem é uma origem de amor, é uma origem de cuidado. Só que o sabotador, quando a gente vira adulto, ele atrapalha, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Imagina uma criança aonde os pais são muito ausentes, né? E aí tem ali as festas, as apresentações da escola, e essa criança nunca tem os pais ali com ela. Vai chegar uma hora que ela vai começar a perceber essa ausência. Isso vai doer muito, porque os pais dos coleguinhas estão lá. Aí talvez essa criança ela comece a criticar os pais dos coleguinhas. Ah, a mãe da Maria é muito chata, então tudo bem da minha mãe não estar aqui. Ah, os pais do João brigam o tempo todo. Não, então tudo bem, os meus pais não estarem aqui.
Então, eu vou criando histórias, eu vou criando uma capa protetora para me ajudar a lidar com aquilo ali. Por exemplo, tem crianças que têm uma situação de vida difícil ali na infância, ou os pais se divorciam, e aí também fica uma situação, por exemplo, financeira muito difícil. A criança, às vezes, ela se torna uma hiperrealizadora. Realizar é maravilhoso, o problema é o hiper. Porque ela ali, como criança, ela teve que fazer muito além do que uma criança na idade dela faria, né? Para quê? Para criar uma segurança para ela daquele momento tão inseguro. Ou então uma criança começa a querer agradar tudo e todo mundo porque ela se sentia extremamente insegura ali no seu núcleo familiar, porque ela não se sentia vista ou não se sentia cuidada. E aí ela começou a desenvolver uma coisa que, para eu ser aceita, para eu ser vista, para eu ser cuidada, eu tenho que agradar tudo e todo mundo. E isso vira um padrão de sabotagem, né? Então tem essa origem ali na infância e na adolescência. Então os sabotadores, eles são hábitos, comportamentos, emoções negativos instalados ali no nosso cérebro. É uma capa protetora que nosso cérebro, por si só, ele não tem um sistema de remover essa capa protetora. Então, o que acontece? A gente cresce, a gente se desenvolve, a gente realiza, a gente vira adulto, o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo, só que aí tem aquela partezinha ali do Fábio ainda de 5, 6, 10 anos de idade que tá linda com aquela capa, né? E aí a gente tendo essa consciência, a gente tem como trabalhar. E uma coisa que eu acho muito importante da gente trazer aliás, duas coisas, né? A gente olhando para isso, para quem nunca entrou em contato com o assunto, é que tem muita pesquisa sobre o assunto hoje em dia. E tem pesquisa que mostra que a parte do nosso cérebro que ativa quando a gente está no sabotador versus quando a gente está, vamos chamar, no sábio, que é quem a gente é mesmo, são partes diferentes do cérebro que são ativadas. Então, o que eles perceberam? Quem tem padrão de autossabotagem muito forte, a parte do cérebro que é ativa na autossabotagem, ela é maior. Quem tem o sábio muito forte, a parte do sábio ali no cérebro que é ativada é maior. Isso é uma notícia maravilhosa para a gente, porque sabotagem funciona que nem músculo. Então, tem formas de eu começar a não levar o meu sabotador para academia e começar a levar o meu sábio para academia, né? Então, tem técnicas, tem formas da gente fazer isso. E uma coisa importante, a gente prestar muita atenção no nosso sabotadorzinho, é que o sabotador, ele não aceita solução. Então, por isso que é tão importante a gente entender ele para entender a estratégia para fechar o aplicativo do sabotador e abrir do sábio. Por quê? Porque a autossabotagem, ela apenas está cumprindo ali um padrão mental da sua mente. O padrão mental da mente foi bom, hein? Mas tudo bem. Para manter um padrão atual que você conhece e garantir que nenhuma mudança ou grande mudança ocorre e abale aquele pseudo-equilíbrio aparente que você está vivendo. Porque a função principal do nosso cérebro não é fazer a gente feliz, é sobrevivência. Como é que o cérebro aprendeu a sobreviver? Guardando energia. Então, o sabotador ele vai tentar te parar para guardar essa energia, né? Me fiz claro? E eu não estou te escutando. Ah, agora Agora voltou. Eu sim. tinha desligado meu microfone aqui porque eu tô num lugar que passa bastante carro e eu não queria atrapalhar você. Hum. Mas assim, me fez até outras perguntas aqui que são, se uma pessoa que não tem esse nível de consciência sobre o que é sabotadores e de repente ela tá se sabotando com algo, ela tá sendo atrapalhada por ela mesma, ela tá se atrapalhando, ela tá se embananando, que é uma expressão que você usa, Uhum. como que ela pode. Cara, não tem uma Justine do meu lado nesse momento. Como que as pessoas podem iniciar num processo de consciência sobre, nossa, peraí, deixa eu entender que isso aqui não sou eu. É algo que Uhum. está me atrapalhando, que eu tenho, né?
mas que, pelo que você falou, pelo que eu entendi, esses sabotadores eles podem ser bons se a gente souber olhar a versão dele que nasceu lá atrás, Uhum, no ponto de vista positivo, né? Então, como que eu posso usar o melhor dele ao meu favor? Então, uhum, a pergunta é, por onde começar? uhum, Tipo, uma pessoa que está tendo um desafio agora de não estar vivendo a vida que ela gostaria de ter, e uhum. aparentemente isso é sobre os sabotadores dela. Por onde que ela pode começar, assim? Adorei a pergunta. Amei. Primeira coisa é sempre se lembrar que a chave é o diálogo interno. Essa é a chave de tudo, né? Então, tudo que a gente tá ali conversando com a gente mesmo, né? O que vem um pensamento, uma vozinha, essa é a chave, esse é o ponto de partida. Por quê? O cérebro, ele é obediente literal. Então, ele não distingue o que que é real e o que que é imaginário, principalmente no refino do detalhe. Então, tudo que você está falando ali para você mesmo, para o cérebro, ele é real, né? Então, acho que esse é um ponto assim de partida muito importante, porque o problema é que muitas vezes a gente não está atento a esse diálogo interno. E esse diálogo interno que está embananando a gente, que está atrapalhando, que está paralisando, que está fazendo a coisa ficar mais dolorida. Então, eu acho que o grande ponto é começar a mapear, geralmente, qual que é a qualidade do seu diálogo interno. Dá um exemplo em relação a isso. Por exemplo, uma Então, pessoa que ela vamos citar como exemplo, tá? por Uma favor. pessoa, e aí você me conhece bem, pode até dar mais detalhes sobre mim. Então, por exemplo, eu me considero uma pessoa que eu tendo a ter muita iniciativa, começar muitas coisas novas e ao mesmo tempo, inclusive, e 2 dias ou 2 semanas depois, aquelas coisas já não são mais minha prioridade, assim, as coisas não continuam. Uhum, E eu percebo que isso me atrapalha, porque eu acabo não realizando as coisas que lá no início eu sonhei em realizar. uhum, Então, imaginando que existem outras pessoas assim, que tipos de diálogo geralmente rolam numa uhum. pessoa que tem esse sabotador? E aí, se quiser, pode dar outros exemplos também, tá? Boa, vou dar, vou dar. Você deu um exemplo aí do inquieto. É o nome de um sabotador. E tem várias pesquisas sobre isso. Eu gosto muito da do Shizard. Ele é um pesquisador da Stanford e ele classificou os sabotadores. Na verdade, o músculo é único, é sempre o chefão da gangue é o crítico interno, mas ele classificou para a gente entender como que a gente se sabota, porque a gente se sabota de formas diferentes, né? Hum, O inquieto, por exemplo, esse aí que você descreveu é inquieto. tipo O assim, eu não inquieto paro na cadeira aqui, você já deve ter percebido, né? é o que o sabotadorzinho fala pro inquieto? Fábio, você tem que fazer tudo, aproveitar tudo. Quanto mais coisas você fizer e realizar, mais novidades você trouxer, mais você vai estar aproveitando a vida ao máximo, mais você vai ter reconhecimento e E é uma tal. história legal, né? É uma história linda. Olha, o sabotador, ele sempre vai te falar, te prometer coisas incríveis. E esse é o grande lance. Ele te promete uma coisa, só que ele te entrega outra. Então, ele te promete assim: aproveita tudo, quanto mais melhor, tananã. Aí o que que ele te entrega? Você faz tudo para fazer a vida, viver a vida intensamente, mas é tudo superficial. Então, você nunca está no momento presente, você está em tudo, quer estar em tudo, mas você não está em nada, você não aproveita nada. E isso gera dor e angústia. Então, uma coisa bacana da gente perceber é o que que esse diálogo está me prometendo e o que que ele está me entregando de fato. Uma outra coisa, né, para quem está começando, quem ainda não tem esse nível de consciência ou não tem a Justine, uma coisa bacana da gente perceber é o seguinte: a energia do sabotador versus do sábio são energias muito diferentes. E só por essa energia a gente consegue distinguir se a gente está no sabotador ou se a gente está no sábio. Qual que é a energia do sabotador? Crítica, julgamento, medo, vergonha, angústia, ansiedade. Vulgo Shibata,
sabe? Então, quando eu tô ali me julgando, me criticando, quem sou eu? Não, não vai dar certo. Não, não, não. Isso é o sabotador. Ele te leva para a dor. Justine, mas a gente não realiza? Realiza. Tem pessoas, eu conheço pessoas que têm resultados incríveis e que realizam coisas incríveis num padrão de autossabotagem na última. Realiza na dor. É muita dor, é muita energia, sabe? Que ela tem que desprender ali para realizar. O oposto disso é a energia do sábio. Qual que é a energia do sábio? É o discernimento, é a amorosidade, é a curiosidade, é a possibilidade, é a oportunidade. Então, na vida real é assim. Imagina que eu tenho o sonho de ter meu negócio próprio, né? Eu sou CLT e eu tenho habilidades bem específicas e eu quero ser um consultor, por exemplo. Qual que é a energia do sabotador? Quem é você para fazer isso? Isso não vai dar certo. Você não vai dar conta. Essa é a energia do sabotador. A mesma situação, qual que é a energia do sábio? Qual que é o primeiro passo que eu deveria dar? Com quem que eu deveria conversar? O que que eu devo aprender? Quem que eu devo me aproximar que vai me ajudar nessa jornada? Como que eu me organizo para dar micropassos? Percebe a diferença? É a mesma situação, mas é a intenção por trás, a Não, muito bom. intenção da energia que faz a diferença. Então, para quem está começando, se você começa a perceber essa diferença de intenção e de energia, você começa a Sim, entender se você está no sabotador ou no sábio. sim, total. Agora eu vou pegar num ponto que é um pouquinho mais pesado. Bora? Porque é o seguinte, para mim tudo isso é muito claro que Uhum, você tem falado, talvez porque a gente já convive há muito tempo e eu tenho uhum, feito meus processos com você, onde você me ajuda a enxergar na minha história, nos meus diálogos internos, esses sabotadores. uhum, Mas a minha questão vai justamente nesse sentido. Eu não acredito que seja tão fácil olhar para esses sabotadores sozinhos. Por quê? uhum, Na minha experiência, muitas vezes eu fico contando histórias, talvez são os sabotadores contando histórias para mim, uhum, que vão afirmando que não, eu tenho que fazer isso tudo, tenho que ficar fazendo mil coisas ao mesmo tempo, que às vezes se eu não estou pronto é porque eu tenho que estudar mais. E se eu fico sozinho, ouvindo essas histórias e reafirmando elas, cara, eu vou passar dias, semanas, meses, anos reafirmando uhum, isso para mim. E quando eu encontro alguém como você, disposta a ouvir a minha história e confrontar, falar assim, cara, tem certeza que essa história que você tá falando é realmente você falando isso? Tipo, sabe? Então, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais desafiadora, de assim, cara, é possível, só na força da vontade, lidar com esses sabotadores? É, uhum, porque eu percebi que esse lance do diálogo interno ele é perigoso, porque às vezes eu me encaixo com ele, eu compro, faço lá a minha aposta e falo assim, não, é isso mesmo. uhum, É, principalmente quando eu não me sinto uma pessoa bem treinada. Tipo assim, se eu vivi muito tempo só treinando o músculo do sabotador, treinando, ele tá super forte na minha cabeça, uhum, cara, eu acho que eu preciso de pelo menos um personal trainer ou um amigo que eu possa compartilhar e começar a entender que esse músculo que eu achei que era o melhor a vida inteira, peraí, essa história não é bem assim. Então eu uhum, queria que você falasse sobre isso, porque você tem ajudado muitas pessoas nesse uhum. sentido, e a minha pergunta, vou refazê-la aqui, é possível sozinho a gente caminhar em direção a uma vida com menos autossabotagem? Eu acredito, eu acredito no poder do ser humano. Então, eu acredito que tem pessoas que têm essa habilidade muito mais desenvolvida que outras. Porque qual que é a habilidade que você precisa ter para fazer isso sozinho? Primeiro, eu não chamaria nem de habilidade no começo, mas é uma disposição
de criar uma consciência. E muitas vezes as pessoas querem mudar, mas não estão disponíveis para a mudança que elas querem. Então, eu acho que a primeira coisa é: eu estou disposta, eu estou disponível a começar a criar consciência, porque se eu quero algo e eu não estou caminhando para esse algo, tem alguma coisa errada. Eu estou Uhum. disposto a trabalhar na consciência para enxergar o que, que é isso que está me atrapalhando e me paralisando. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é possível sozinho? Tem pessoas que têm maiores habilidades para isso, porque aí é uma habilidade de ser observador de si mesmo. É o que a gente, na facilitação, você trabalha com facilitação também, a gente chama de estar na borda. Eu não posso estar muito dentro do miolo, porque senão eu não enxergo. Aí não tem como eu ajudar o grupo, por exemplo. Quando eu estou dentro do meu miolo, não tem como eu enxergar muita coisa. Então, como é que eu vou me ajudar se eu não estou enxergando? Eu tenho que ir para a borda, eu tenho que sair do miolo. Mas eu não posso sair tanto que eu não faço mais parte daquilo dali, que eu não enxergo, que eu não tenho empatia. Então, esse estar na borda, esse se tornar observador de si, é uma habilidade dificílima. Por quê? Porque tem coisa que a gente evita de enxergar, tem coisa que a gente não quer ver, tem perguntas que sozinho a gente não vai fazer, né? Então, Perfeito. dá para a gente se desenvolver, enfraquecer o sabotador e fortalecer o sábio sozinho? Dá, fazendo uma prática de muita autopercepção, de mapeamento de diálogo interno para ir modificando o padrão, né, desse diálogo interno, porque tudo é uma questão de como eu enxergo a situação. Eu estou enxergando como? Com o meu sabotador e com o meu sábio. Se eu estou enxergando com o sabotador, como é que eu passo a enxergar através do meu sábio? Então, é essa disposição de você fazer tudo isso ali sozinho. Vai demandar muito mais tempo, e vai demandar muito mais energia, mas não é impossível, Sim. porque é uma habilidade de se tornar um melhor observador de si que todo mundo é capaz de desenvolver. E aí é claro que também é preciso você ir atrás de algum conhecimento técnico para que essa autoobservação ela seja focada e direcionada. Não adianta você só se autoobservar, ai que lindo, estou me autoobservando, mas trazer uma intenção para essa autoobservação, trazer um foco. E aí, para isso, talvez seja interessante eu entender um pouquinho do que eu estou observando, do que eu preciso também observar. É Legal. claro que quando a gente tem profissionais bem treinados, profissionais bem capacitados e com uma sensibilidade também, porque não adianta só a capacidade técnica. O que que acontece? É o que eu falo muito, muitas vezes o que a pessoa mais precisa não é a minha capacidade técnica, mas é o meu cuidado, é o meu acolhimento, é o meu olhar amoroso de fazer uma provocação amorosa que aquela pessoa precisa. Aham, amorosa, eu sei que você tá falando de amorosa. Pra quem tá escutando essa conversa agora, essa mocinha aí que tá super amorosa conversando aqui comigo, às vezes ela dá uma estulapada na gente, mas que é bom, que é preciso pra acordar. E eu acho que isso também é amor, né? Muitas vezes o amor se revelar com uma pergunta sincera, desconfortável, mas Uhum. que vai trazer talvez o melhor de quem tá recebendo aquela pergunta, né? Que é uma transformação para algo que vai trazer mais leveza, pelo menos é assim que eu me sinto. Eu queria agora, a gente falou bastante sobre o lugar de quem está passando pelo processo Uhum. de reconhecer seus sabotadores, está no processo de autossabotagem. Eu queria entrar um pouco na sua posição, na posição de quem está apoiando esse processo. Assim. Eu queria saber, primeiro, como é para você Uhum. fazer esse trabalho? E aí, essa é uma pergunta bem aberta que você pode ir para qualquer lugar, eu sei. Uhum. Você é uma pessoa que a gente já está fazendo um segundo processo, né? Há 2 anos atrás eu fiz um primeiro processo com você quando eu estava querendo empreender e não sabia muito como começar. Eu estava numa jornada quase que CLT, não era bem isso, mas tinha um pouco desse estilo, eu queria empreender Uhum. e essa ponte para mim, ela era desafiadora, assim. Você me ajudou claramente. Hoje eu
tenho empreendido já há mais de um ano e meio, e você me ajudou com os primeiros passos, assim. E eu confesso que não foi fácil, eu tenho curiosidade de saber como que é para você que está do outro lado, assim. Como que é fazer esse trabalho, Uhum, em que momentos você vê que são os momentos mais críticos, assim, uhum, e, e o que que te faz continuar fazendo esse trabalho por anos e anos, que é o que você tem feito há muito tempo, assim. uhum, uhum. Eu vou começar com a última pergunta. Tá. O que que me faz fazer isso por anos e que eu acho que eu nunca vou parar? Pode ser que eu mude formatos de fazer, mas nunca vou parar. É, eu vivi uma vida angustiante durante muitos anos. Eu vivi uma vida que eu não me enxergava nela. Eu vivi uma vida que, para mim, ela parecia muito pequena para mim. E pequeno e grande, ele é muito relativo, né? Mas era uma vida que não me cabia, e olha que interessante, né? Uma vida que era muito pequena para mim. A minha vida adulta começou nos Estados Unidos. E eu fiz coisas que para o mundo externo foram muito grandiosas. Eu, uma moleca, caí de paraquedas em Boston. Só com curiosidade, acabei entrando na Harvard, que é sonho para todo mundo. Para mim nem era sonho, porque era tão distante o negócio que não era nem sonho. Só que eu, curiosa, né? Eu falei, eu tô nessa terra aqui, vamos descobrir como é que isso funciona, quais as formas, tal. Acabei entrando, acabei me formando, uma história até emocionante que um dia, a primeira vez que eu visitei o campus foi com a minha mãe. Eu falei, mãe, imagina fazer só uma matéria aqui para ver como é que é. E aí, anos depois, eu estava me formando ali. Que para algumas pessoas é uma coisa, né, grandiosíssima. Trabalhei no mundo corporativo, grandes corporações multinacionais crescendo, e eu vivendo tudo isso e eu me sentia pequena. Eu vivendo uma vida pequena. Eu vivendo uma vida muito angustiante. E aí eu voltei para o Brasil e não me encontrava também. Quem é a Justine brasileira adulta no Brasil? Não sabia. E fui fazer várias coisas e não me encontrava, e uma angústia danada. E até que um dia eu fui fazer ali exercícios, inclusive de autobiografia, eu fui olhar para minha história. E olhando para minha história, me veio a clareza do para que eu tô aqui. Olhando para minha história, me veio essa clareza muito grande. E hoje eu vivo uma vida sem status. Eu não estou numa grande universidade, eu não estou numa grande corporação, enfim, é Justine Arena por Justine Arena. E a minha vida hoje em dia ela é grandiosa, porque ajudar as pessoas a viverem com verdade de verdade, pessoas leia-se, pessoas que me procuram no individual, equipes, empresas, né? Esses seres vivos, né? Seja em forma individual ou coletiva, ajudar a viver com verdade de verdade é o que alimenta a minha alma. Então, quando eu vejo o Fábio, apesar de todas as dúvidas, dificuldades, fazer aquilo que a alma dele pediu, isso para mim não tem valor. Assim, eu não sei se os meus clientes sabem o tanto que eu vibro, o tanto que eu fico feliz, o tanto que eu me realizo ali com a realização deles, né? Então, eu perceber que as pessoas estão conseguindo trazer a verdade delas para elas é o meu combustível, né? E é a minha missão de vida, assim, é meu propósito de vida. Como é viver esse processo, né? Como a profissional que ajuda a pessoa a se enxergar e a fazer o que ela quer, o que ela precisa, primeiro que é uma responsabilidade assim do tamanho do mundo, é uma coisa que eu trato assim de um lugar de muito cuidado, porque eu entro na vida da pessoa com a pessoa. E eu sei que às vezes uma pergunta que eu faço, uma palavra que eu faço, muda tudo ali para a pessoa. E se eu perco a mão,
aquilo pode ter uma consequência também negativa pesada. Então é assim, tem hora que a responsabilidade pesa pra caramba, que você fica, eita, e agora? É, também é um lugar que às vezes é muito doído para mim, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Eu sinto muito com a pessoa. Então, às vezes, a dor que a pessoa está passando ali, eu tô sentindo na pele aqui. E é um lugar, às vezes, de impotência, porque eu não posso fazer pela pessoa, né? É o que eu Sim, falo o tempo todo. Eu não posso subir a montanha por você, eu posso subir com você. E perfeito. às vezes a pessoa está ali numa dor e ela não está dando conta ou não está disposta de fazer alguma coisa que precisa ser feito e é dolorido para mim também e me gera uma sensação de impotência, mas eu também com maturidade eu fui aprendendo a lidar com isso, que também é um lugar de você entender que você não é salvadora de ninguém, você não é guru de ninguém, você não é nada. Cara, você é ser humano como a pessoa que está ali na tua frente, sabe? Com os defeitos, com as dúvidas, com os problemas, com os perrengues e tal. Total. E eu comecei a entender, eu não estou aqui para salvar ninguém. Eu não estou aqui para salvar. Eu estou aqui para apoiar no processo. Eu estou aqui para ajudar a pessoa a ser observadora dela. Inclusive, eu falo, eu estou aqui para ser seu espelho. Não tem bom, ruim, certo ou errado. Eu estou Perfeito. aqui para te ajudar a você se enxergar e enxergar o seu caminho. Então, quando eu também, com muita maturidade, comecei a entender isso, trouxe mais leveza para o meu trabalho, porque eu não me coloco num lugar de salvadora, eu estou aqui, você está aqui, não, a gente está aqui juntos. Eu tenho algo para te entregar, que é uma metodologia, uma técnica, um conhecimento, e você tem algo para entregar, que é você, que é sua vida, que é seu caminhar. E a gente Sim, caminha junto nessa estrada, né? Então eu acho que isso é muito importante, a gente se colocar ali como igual, entendendo qual que é o papel de cada um e que é um processo co-construído. Tanto que eu falo, eu tenho clientes que têm resultados incríveis, excepcionais e outros não. Eu sou a mesma profissional. Por quê? Porque é uma cocriação. Quando eu faço o meu, a pessoa faz o dela, a gente voa junto. Quando claro, um não faz, o negócio fica mais capenga, né? Então, claro. mas Muito como é que bom. fala? É um lugar de riqueza de vida, eu diria assim. Ô, Dias, e você falando, eu fiquei curioso para saber uma coisa. Nesses anos todos que você tem feito processo com várias pessoas, você percebe algum padrão entre os principais desafios que as pessoas vêm para te buscar, assim? Sei lá, elas estão vivendo geralmente esse desafio. Existe esse padrão de qual geralmente é o desafio central que elas estão vivendo? É mais pelo profissional, é mais pelo financeiro, é mais pelo emocional? Existe algum padrão, assim, das pessoas que Uhum. te buscam? E já emendando essa pergunta em outra, qual que geralmente você tem visto que são os resultados que as pessoas têm tido e em quanto tempo leva para esses resultados aparecerem, assim? Uhum. Padrão tem. As pessoas, geralmente, elas chegam para mim porque querem algum tipo de mudança. Não é quando eu falo de mudança, não é necessariamente transição de carreira, mas às Uhum. vezes é uma transição de vida. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero continuar fazendo o que eu faço, mas eu quero fazer de um outro lugar. Então, vou dar um exemplo, claro, mantendo aqui confidencialidade, né? Eu tenho. Se for sobre mim, pode falar, tá? Eu tô disposto a aparecer pro mundo com todas as minhas caras, as boas e as difíceis também. Por exemplo, você me procurou por uma transição de vida. Você não queria mudar de carreira necessariamente, Sim, mas sim. você queria fazer aquilo que você já fazia de um lugar totalmente diferente, né? De uma forma diferente, Uhum. trazendo uma qualidade de vida, um estilo de vida, né? Então, isso é muito comum. As pessoas me procurarem porque elas querem alguma mudança de paradigma.
E hoje, muito forte, tem a ver, por exemplo, com estilo de vida e qualidade de vida. Então, eu tenho uma empresa que me procurou que as sócias falaram assim para mim: a gente ama o que a gente faz bem, a gente ama nossos clientes, mas a gente está infeliz na nossa empresa porque a gente se tornou escravo do nosso negócio, da nossa empresa, e não é isso que a gente quer. A gente quer um negócio que ele seja sustentável, mas a gente quer um estilo de vida, a gente quer uma qualidade de vida, e é muito marcante porque uma das sócias falou assim: eu quero poder ir na missa terça-feira, 5 da tarde. Olha que imagem forte isso para ela, né? Porque Muito era uma pessoa específico, né? porque era uma pessoa que todo dia trabalhava até 11, meia-noite, não tinha vida. E aí foi muito lindo que outro dia ela postou uma foto dela na missa, terça-feira, 5 da tarde. E aí eu mandei uma mensagem para ela e falei assim: olha, a foto já se tornou realidade. Missa às 5 da tarde. Ela, eita, é verdade. Então, Às vezes a pessoa nem se lembra, né, que ela não, tinha colocado isso como objetivo, porque às vezes alguns objetivos precisam na cabeça de muitas pessoas, e aí quando eu falo muitas pessoas, eu tô falando do Fábio, né? é, É, tem que ser sempre bem mensurável, tem que ser uma data, um valor X na conta, mas às vezes, cara, é é um momento. uma mudança no estilo de vida que vai trazer essa sensação de felicidade, né? É. Então, são pessoas que estão buscando essa mudança, essa transição ou uma melhora. Então, eu trabalho muito com gestores, e aí, quando eu estou trabalhando com gestores, eu trabalho com muitos gestores em grandes empresas, organizações, que é isso. Eu tenho hoje 2 clientes gestores numa grande organização que chegaram até mim. Eu faço coisas importantes, eu amo o que eu faço, eu sou grato pelo que eu faço, mas eu não me vejo na minha vida, então não está fazendo sentido. Ou eu não sei me apropriar de mim do cargo que eu ocupo, pelos meus sabotadores, por Uhum. exemplo. Então tem esse padrão de eu quero me apropriar de mim, eu quero me apropriar da minha vida para que todo o resto faça sentido. E aí é muito interessante porque muitas vezes a gente chega, muita gente me fala assim: eu quero ferramenta, Justine, eu quero ferramenta para lidar com isso. E aí eu olho e falo, beleza, e a gente tem ferramenta, a gente traz ferramenta, mas a maior ferramenta é a gente mesmo. E o que as pessoas às vezes pouco param para pensar é que a gente está olhando só para o visível do problema, e na verdade o problema está no invisível. O que que faz eu não me ver na minha vida e na minha agenda? Às vezes é um sabotador que eu tenho, é uma crença que eu tenho. Então a gente precisa trabalhar aqui nesse invisível para que o visível mude, para que essa mudança de estilo de vida, de rotina, para que os ganhos financeiros eles aconteçam. E muita gente vem porque eu quero melhorar. Eu, eu não me intitulo consultora de negócios, mas o meu trabalho ajuda, inclusive, a melhorar o negócio. Então, no auge da pandemia, uma cliente minha entrou em contato comigo, a gente fez ali um processo individual, e ela estava no começo ali da empresa dela, e no auge da pandemia, ela aumentou o faturamento dela em 40%. E ela falou assim: cliente não mudou, fornecedor não mudou, produto não mudou. O que mudou foi eu me perceber, eu me entender de um outro lugar, para eu usar isso a favor de mim na minha empresa, com o meu cliente, numa negociação, né? Então, as pessoas vêm muito com esse pedido de eu quero viver a vida coerente com aquilo que eu sei que eu Perfeito. sou e que eu posso. Ô, Jans, você me fez agora pensar numa coisa que eu fiquei bastante curioso. Porque Hum. você falou assim de muitas mudanças estão atreladas a crenças atuais que eu tenho, né? E Uhum. aí, ou eu preciso rever essas crenças, ou acrescentar novas crenças que, cara, não é só sobre uma coisa ou outra. Você tem que pensar assim em alguns momentos, mas também tem que pensar assim, né? Isso é isso, né? Uhum. Qual é o processo de instalar novas crenças ou de ressignificar?
alguns. Hum. Deixa eu falar sobre ressignificar. Deixa. Esse é um superpoder que a gente tem e que a gente às vezes pouco usa. O ressignificar. Tudo na vida é neutro. Esse momento aqui ele é neutro. O significado que você dá e que eu dou é a partir de quem a gente é da nossa história, concorda comigo? Né? E aí a gente o tempo todo a gente tem o poder de ressignificar coisas que viraram crenças e que me atrapalham, viraram verdades absolutas, né? Que são crenças, né? Enfim. Então, é muito importante a gente entender esse superpoder que a gente tem do ressignificar. Por quê? E olha que forte isso, Fábio. A psicologia, durante muito tempo, acreditou que quem a gente é hoje é por conta do nosso passado. A qualidade do eu presente, da nossa vida presente, é diretamente relacionada ao nosso passado. O que as novas pesquisas na área de psicologia mostram para a gente? A qualidade do nosso presente não é a qualidade do passado, mas é o significado que eu dou para esse passado. Olha que incrível isso. Por quê? Tem coisas que aconteceram na minha vida que são ruins, traumáticas. Eu não posso mudar essa coisa ruim que aconteceu lá atrás e que fez eu ser quem eu sou hoje. Mas eu posso ressignificar. Quando eu ressignifico, eu me transformo. E olha que incrível também, eles entenderam que o que mais afeta a qualidade do eu presente e da decisão que eu tomo hoje e da ação que eu tomo hoje é a visão de futuro que eu tenho de mim mesmo. A qualidade da minha visão de futuro é a qualidade do meu presente, da minha decisão e ação. O grande problema é que a maioria de nós enxerga o nosso eu futuro como uma repetição do eu presente. Isso embanana a gente, porque se o eu presente não é necessariamente coerente com aquilo que eu quero ou não tá tão bom, eu vou continuar tomando péssimas decisões, porque se é só uma repetição, eu vou continuar repetindo decisão ruim. Então, a qualidade do meu presente é a qualidade do significado que eu dou para o passado e a qualidade do significado que eu dou para o meu eu futuro. Então, essa questão da gente olhar para as nossas crenças, olhar para os sabotadores, olhar para a gente, olhar para o que a gente enxerga, para a nossa visão de mundo, é fundamental para uma excelente qualidade de vida e para as mudanças que a gente quer. Aí a sua segunda pergunta, se eu não me engano, foi: e como que eu faço essa mudança de paradigma para ter novos resultados, para ter um melhor estilo de vida, para fazer a mudança que eu quero? Tudo começa com o que você enxerga. O que eu estou enxergando em relação a essa situação? O que eu enxergo em relação ao meu sonho para ter a minha própria empresa? Tudo começa a partir do que a gente enxerga. Isso vem dos gregos, dos romanos, a ciência hoje estuda isso, né? Então, a ciência comportamental chama isso de viés da confirmação. Eu chamo ciclo da realidade. Então, a gente cria a nossa realidade a partir do que a gente vê. Então, para eu fazer qualquer mudança, eu primeiro preciso me perguntar: o que eu vejo sobre este contexto? O que eu estou vendo? Então, por exemplo, eu quero fazer uma transição para ter minha própria empresa. O que eu vejo? Eu vejo que é impossível? Eu vejo que é difícil demais, que eu não vou dar conta? Ou, nossa, eu vejo que um passinho de cada vez eu chego lá. Eu vejo que em 3 anos é viável. Porque a partir do que a gente vê, a gente molda o mundo que a gente vive. E a partir do que eu vejo e do que eu moldo como mundo, eu sou. Então, por exemplo, se eu vejo que essa transição que eu quero tanto e sonho tanto é impossível, quem que eu sou? Eu sou a pessoa que não tem a transição, porque isso é impossível. E a partir de quem a gente faz. Ou não faz, né? E a partir do que a gente faz, a gente tem.
Então, é um ciclo que ele se retroalimenta. Então, por exemplo, se eu vejo que é impossível, eu sou a pessoa que nunca vai ter aquilo dali, porque aquilo é impossível. O que, que eu faço? Eu nem começo. Para que, que eu vou começar se isso é impossível? O que, que eu tenho? Eu não tenho a mudança, eu tenho frustração, eu tenho angústia, eu tenho baixa autoestima. Quanto mais eu tenho angústia, frustração, baixa autoestima, mais eu vejo que é impossível. Quanto mais eu vejo que é impossível, mais eu tenho aquilo. E aquilo fica se retroalimentando. Então, para mudar, eu primeiro preciso entender o que, que eu enxergo hoje. O que eu enxergo me impulsiona, me aproxima daquilo que eu quero? Se a resposta for não, a pergunta é: o que, que eu quero começar a enxergar um tiquinho diferente? Aí entra o que eu chamo de fuleiragem. Quando eu pergunto assim para as pessoas: o que, que você quer enxergar um tiquinho diferente? Aí a pessoa me vem com uma coisa enorme. Eu falo assim: pelo amor de Deus, eu falei um tiquinho, tu me vem com um negócio grande desse? Então, se eu vejo que isso é impossível, eu quero começar a ver que eu dedico 10 minutos por dia para fazer pesquisas, para conversar com alguém. Quem que eu sou? Eu sou a pessoa que dedico 10 minutos por dia para o meu sonho. O que, que eu faço? Eu organizo a minha agenda para dedicar 10 minutos, eu separo referências, eu marco conversas. O que, que eu tenho? Eu começo a ter ideias, eu começo a ter caminhos, eu começo a ter energia, eu começo a ter mais confiança, eu começo a mudar o ciclo. É o tornar-se. A gente precisa focar no tornar-se. Com certeza. Faz muito sentido. Dias, eu tenho duas perguntas para você ainda, mas eu Uhum. queria perguntar se a gente poderia fazer uma pausa de 5 minutos para fazer um Podemos. pipi time. Eu vou Claro. pausar aqui e a gente volta. Perfeito. Mas Tá muito bom te bom. escutar até aqui. Então a gente volta 5 minutos? meio-dia e 45. Uhum. Pronto. Fechou. Até já. Beijo. Até já. Voltamos. Voltamos. Antes das suas duas perguntas, eu quero falar umas coisinhas sobre o tornar-se, que eu acho que é muito importante para quem está assistindo ou escutando aqui. Pô, A gente acredita, muitas vezes, que a mudança está no conhecimento. Então, se eu aprender sobre XPTO, eu vou fazer a mudança. Quantas vezes a gente compra curso porque a gente quer mudar alguma coisa? O conhecimento ele é importante, ele é parte da mudança, mas o conhecimento ele não traz mudança. Quantas coisas a gente sabe e não usa a nosso favor para alguma mudança, para alguma melhora? Então, por exemplo, quantas pessoas falam que querem emagrecer, tem todo o conhecimento de como emagrecer e não emagrece. Conhecimento não traz mudança. Quantas pessoas querem ser promovidas, têm o conhecimento, mas não faz por onde ser promovida, porque a promoção não depende só de você. Enfim, quantas pessoas querem sair da CLT e ter o negócio, tem o conhecimento e não faz. O que traz mudança é o tornar-se, e o conhecimento faz parte da mudança. Então, o que traz mudança é mudança de mentalidade. Tem gente que está sim. de saco cheio de escutar mindset, ficou banalizado. Mas a verdade é que é mudança de mentalidade que gera as mudanças de vida que a gente quer e precisa. E um último ponto em relação a isso. Por que, que muitas vezes a gente começa e não termina? Que você trouxe, que é um ponto seu. A gente Sim. fala assim: eu quero diferente, eu vou começar a fazer diferente. Vulgo promessa de começo de ano. Esse ano vai, né? Hashtag esse ano vai. Total. Total, Então eu total. começo ali janeiro, eu fazendo tudo diferente. Aí a vida começa a acontecer. O eu ainda é antigo. Quando o bicho começa a pegar, quando o estresse começa a vir, o que que acontece? Eu volto rapidinho para o meu padrão antigo. Eu não sustento esse padrão novo. Por quê? Esse fazer novo é difícil de eu sustentar, porque o eu ainda é antigo. Não é coerente. A gente, como ser humano, precisa de coerência. Então, quando eu faço mudança de vida baseada em meta de identidade e não em meta de resultado, eu quero ter meu negócio, eu quero ganhar 10 mil a mais, eu quero emagrecer 10 quilos. Meta de identidade, eu me tornar a pessoa
que me movimento com frequência. Eu me tornar a pessoa que apareço para o compromisso comigo mesmo, porque aí eu consigo fazer mudança. Quando eu foco no tornar-se, eu estou focando em mudança de mentalidade, em mudança de Total. como eu sou no mundo. E aí eu mudo a minha ação. Aí eu começo a criar coerência. Mas não é do dia para a noite, não é no 880. Ele tem Perfeito. que ser gradual. Eu lembro que uma das coisas que ficou muito marcada também no meu primeiro processo com você, né? Quando você falou esse lance de mudar comportamento antes de focar em obter o resultado, e ficar pensando no resultado a todo momento, era que uma das coisas que eu precisava começar a me tornar uma pessoa mais organizada. Uhum. E aí você me perguntou, o que você pode organizar na sua vida hoje? Aí eu falei assim, cara, lavar a louça. Me tornar uma pessoa que, cara, não deixa a louça suja. E essa foi uma primeira pequena mudança que eu fui fazendo de comportamento e eu vi que, cara, foi me trazendo outras coisas por consequência, né? Comecei a organizar melhor a minha agenda, e aí esse ato de organizar melhor a minha agenda me trouxe mais espaço livre para eu empreender enquanto eu estava numa outra empresa, então eu conseguia fazer essa divisão de turnos de forma mais organizada. E de repente aqui estou eu, um ano e meio empreendendo, né? Então acho que foi, acho não, com certeza, com muita convicção, essas pequenas mudanças de hábitos, né, que a gente chama de, aquele hábitos atômicos que chama de, não sei se é hábitos, como que ele chama? Quando não é exatamente ligado à mudança que você quer fazer? É mudança de identidade, né? É Então, uma mudança de identidade, né? você É, você está focando em meta de identidade, não em meta de exato, não tá resultado. ligado ao resultado, né? Tá ligado mais a quem sou eu mesmo. Isso é muito interessante. Uhum, Você falou do mindset e como que as pessoas às vezes olham essa palavra num tom já crítico, assim, né? Tipo, isso é coisa de coach. uhum, E das duas perguntas que eu tenho, uma é sobre isso. Porque uhum. esses dias eu tive uma grande convicção com você, num processo com você, que eu falei assim, cara, Just, você é uma coach de verdade. E é interessante falar isso, né? Porque eu sinto que vem muito da perspectiva do brasileiro que Uhum, é, criou um certo significado, um certo estigma essa palavra coach, né? uhum, É, e o que eu acho interessante, por mais que eu estou de frente agora com uma pessoa que se formou em Harvard, que está todo tempo estudando, uma pessoa que me ajudou a fazer uma transição de vida, de começar a empreender, eu já tive vários resultados com você. Pode ser que uma pessoa escute essa nossa conversa, veja o que você está falando e fala assim, essa Justina aí é uma coach. E, na minha opinião, é uma coach mesmo. Eu considero você minha coach e a coach de verdade. Só que a minha pergunta é, por que você acha que, infelizmente aqui no Brasil, aconteceu essa interpretação errônea do que é o coach, né? Porque assim, antes de passar a bola para você, o que eu sinto é que um coach ele está muito ligado a essa mudança de identidade e de comportamentos para ajudar pessoas a terem um certo resultado esperado, né? uhum, E cara, isso é lindo. Eu passei por isso com você e tenho muitos resultados conquistados até hoje que por ter você como minha coach, quer dizer, eu nem sei se você se sim, intitula assim, né? Mas do que eu imagino que deveria ser um coach, eu te considero, cara, é isso. Você é minha grande treinadora comportamental. E por que você acha que no Brasil, infelizmente, a gente teve uma visão sobre essa palavra, sobre esse termo, e talvez até da profissão mesmo, de pessoas que estão nessa função e acabam tendo essa distorção de entendimento? Por que boa. você acha que isso acontece? Vou começar respondendo essa pergunta, respondendo que lá fora a visão do coach é totalmente diferente, é super respeitado, inclusive coaching de verdade, sério, né, coisa séria, ela é muito potente, inclusive a própria Harvard hoje em dia tem programas que eles unem a medicina e o coaching dentro de hospitais afiliados a Harvard. Olha que incrível isso. E aí eles foram estudar para ver o impacto que o coaching traz em doenças, pessoas com doenças graves.
e o impacto do processo, inclusive de cura ali da pessoa. Então é coisa séria, não é brincadeira, né? Tem metodologia aí por trás e são coisas muito potentes. Inclusive, a primeira vez que eu entrei em contato com o coaching na minha vida foi na universidade, eu ainda como estudante, e eu fui num workshop e o Kendall Dudley, ele era um life coach. Gente, que coisa é essa, né? Coach para mim era coach de futebol americano. E quando eu fui fazer o workshop daquele homem, eu me encantei com aquilo ali. Inclusive, eu juntava dinheiro para fazer sessões com ele. Voltei para o Brasil, inclusive, por conta desse processo com ele. Então, é uma coisa muito séria lá fora e é levado muito a sério. E uma coisa que eu quero convidar quem está assistindo aqui a perceber é que os grandes nomes, e pode ser um grande nome como Gandhi, como Madre Teresa, como Oprah, como Obama, como Bill Gates, qualquer área. Quando você olha para essas grandes pessoas, essas grandes figuras que fazem grandes feitos na área delas, todas elas têm um coach, têm um mentor, o nome que você queira dar, mas ela tem pessoas que ajudam na caminhada, que ajudam elas a se transformarem naquilo que elas querem ser, que ajudam elas a darem passos firmes, a tomarem boas decisões. Então, todo mundo tem até um vídeo do Bill Gates falando, todo mundo deveria ter um coach na vida. É uma coisa muito levada a sério. Eu, inclusive, tenho acho que 3 certificações ou 4, alguma coisa assim, já perdi aí as contas. E certificações sérias, não é aquela certificação de algumas horinhas, uhul, vai lá que você consegue. Isso não é coaching. Por que que coaching é tão banalizado no Brasil? No meu ponto de vista, tá? Primeiro que é uma coisa muito recente. As pessoas não entenderam ainda o que é. E aí eu acho que tem um elemento cultural. Porque o Brasil, a gente vem de uma colonização escravagista, onde os colonizadores vieram só tirar vantagem do país, é ou não é? Qual cultura foi enraigada na cabeça do brasileiro no geral? Não estou falando que todo mundo é assim, mas tem um inconsciente coletivo, tem uma cultura de querer se dar bem, o famoso jeitinho brasileiro, é ou não é? E aí tem uma coisa como o coaching, que ela é profunda, que você entra na dor da pessoa. Porque a pessoa, quando vai procurar um processo, ela vai procurar para resolver alguma coisa, para melhorar alguma coisa. E aí a impressão que eu tenho que tiveram pessoas extremamente inteligentes, mas manipuladoras, que queriam ganhar em cima da dor das pessoas. E aí se banalizou, começou a vender uma coisa por aí que não é coaching. Porque um coach sério, uma pessoa que é coach séria de verdade, você não vai usar a dor da pessoa para criar demanda. É o que a gente vê as pessoas fazendo aí. Eu uso a dor da pessoa para gerar demanda de uma coisa que eu quero vender para a pessoa. Cara, isso é super antiético. Não é por aí, entendeu? E aí começaram a ter esses grandes eventos, música alta, luz, show. Para quê? Para mexer com o emocional das pessoas. Por quê? A gente aprende sentindo. A gente toma decisão por sentir. A gente racionaliza a nossa decisão depois que eu já tomei por emoção. Então, essas pessoas começaram a usar muito desse conhecimento de uma forma que manipula, de uma forma totalmente errônea. Só que o que eu acho mais interessante, Fábio, sabe o que é? Que todo mundo critica isso. Ah, isso é papo de coach. Ai, coisa de coachzinho. Não sei o quê. Por que esses eventos estão lotados? E eventos caros. E aí você está no evento, eles usam o emocional e vendem produtos mais caros ainda, e as pessoas compram e estão fazendo essas pessoas milionárias. E aí o pior, que eu já escutei várias vezes, a pessoa está lá na emoção, o cara vende, né? Porque agora tá bonito, fala high ticket. Aí o cara vende o high ticket dele, a pessoa ali na emoção tá com o cartão
cartão e depois tá ferrada, angustiada, endividada, né? Então, eu acho que é por isso que tem uma conotação ruim de coaching no Brasil, né? Mas um coaching sério, um processo sério com um profissional sério, ele ajuda a gente a caminhar com firmeza, a gente se apropriar da gente, a gente se tornar aquilo que a gente quer e precisa para os novos resultados. Novo resultado, eu preciso ser um novo eu. E o coaching te ajuda a se tornar esse novo eu de forma ética. Eu não vou Perfeito. criar demanda. Tanto que, assim, tem uma cliente que virou uma amiga, que na época que ela me procurou, eu olhei para ela e falei assim: continue fazendo o que você está fazendo, você não precisa de mim nesse momento. E quem sabe um dia, se você precisar, a gente se encontra. E aí ela ficou pé da vida, como que ela não me deu uma proposta, né? Ela tá me rejeitando. Não era nada disso, é porque eu não precisava gerar demanda. Ela estava no caminho Total. dela. Aí depois de anos, a gente se reencontrou, ela fez um processo em grupo comigo. Ela estava num outro momento, numa outra situação. Aí eu entrei em contato com ela e falei: agora é hora da gente trabalhar no individual juntas. Massa. Muito bom. Então, e essa é uma coisa que mexe muito comigo, tá? Porque eu fico louca de pessoas de forma não ética mexerem com coisas tão profundas na vida das pessoas. Mas que a gente também Total. sempre se lembre: tem profissionais bons no Brasil, muito bons e muito éticos. Sim. Que massa, que massa. Não, adorei esse posicionamento, assim, faz muito sentido pra mim também. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Talvez eu tenha uma. Talvez seja a penúltima, ou talvez seja a última. Vamos ver como é que a Vamos gente vai ver. sair aqui. É, Sim. eu confesso que a primeira vez que eu tive uma conexão com você, é, a gente nem se falava ainda, mas eu conheci você num grupo de conversa, assim, que a gente tava junto. Uma informação que acende um sinal na minha mente é, cara, essa mulher estudou em Harvard, é uma das faculdades mais renomadas do mundo, que é difícil pra caramba de entrar, É. e não tem como negar, falar assim, peraí, opa, cérebro, atenção, existe uma pessoa aqui que veio de Harvard. É. Eu não sei como é que é isso pra você hoje, né? Se você já se acostumou com essa, com, a- com esse título assim no currículo, mas eu queria saber como é estudar em Harvard, por que que Harvard tem é, esse nome tão de peso assim no mundo, né? O que que Uhum. carrega tanta história de Harvard e Uhum. como que foi pra você é, estar lá por tanto tempo assim? Eu vi que você resolveu alongar um pouco o seu tempo lá também. Uhum. Demorou um pouquinho para se formar. Na verdade, eu demorei porque eu me formei na terceira universidade que eu entrei, né? Falar em começar e não continuar, não, mas a última eu terminei. Mas é isso, inquieta. Eu falei, não. é, Então, nunca me acostumo, porque parece que foi um sonho que eu vivi que não é realidade. Engraçado isso, né? Legal. Outro dia, eu peguei até um álbum de fotografia que minha irmã fez com as fotos da formatura, fui pegar meu diploma, enfim, um lugar de se apropriar. Eu nunca me apropriei desse lugar. Agora, uma coisa que eu quero falar: você sabe que o que é mais valioso não é o diploma e o nome da Harvard, mas o meu processo do meu tornar-se. E, e o que, que eu precisei aprender e superar no processo para conseguir o resultado final. Porque a gente olha, né? Ai, que lindo, o diploma é lindo, maravilhoso. Mas e o que, que eu passei? Quem que eu tive que me transformar? O que que eu tive que aprender? O que que eu tive que abrir mão? Eu era uma menina jovem que trabalhava em 3 empregos e que estudava, né? Então, como é que foi isso? Estrangeira, é, estudando em inglês. É muito diferente de você falar inglês e estudar no acadêmico em inglês. Sofri muito. Como é que foi estudar? Chorava, horrores, sofria, mas aprendi a pedir ajuda, aprendi a entender aonde estavam as ajudas que eu precisava para dar conta do processo.
Então, assim, o que que tem de muito valioso ali, né? Primeiro que é uma universidade que te dá uma estrutura que eu nunca vi, por exemplo, no Brasil. Então, você tem o centro de escrita, que vão ter tutores, mentores para te ajudar a escrever ali os trabalhos, as coisas que você precisa escrever. Tem o centro de carreira, tem o centro disso, tem o centro daquilo, vários tipos de workshops diferentes que você pode participar para você ir se desenvolvendo e desenvolvendo muitas habilidades, estruturas ali de conexão com aquilo que você está aprendendo. Então, por exemplo, aulas maiores, então aulas que você tem alunos, muitos alunos ali naquela aula, o que que eles fazem? Você tem o que eles chamam de teacher assistant, que é o assistente do professor. Então, tem o professor da cadeira que está dando aula, e você vai ter mini grupos, subgrupos, com o assistente do professor que ele vai te acompanhar ali naquela jornada. Então, isso para mim fez muita diferença. Uma coisa também que fez muita diferença é que para você se formar, você tem que ter tantos créditos no que eles chamam de Writing Intensive Course. Então, são matérias que você tem escritas intensivas que são processuais. O que, que significa isso? O professor te passa um trabalho escrito sobre ali a matéria, você escreve, entrega para o seu teacher assistant, mas ele não vai corrigir e te entregar uma nota. Ele vai corrigir, você vai ter que reescrever, vai ter que entregar de volta, e vocês vão ter essa discussão quantas vezes forem necessárias até chegar num ponto ali, nível Harvard, de ser feliz, entendeu? E aí eu lembro uma vez, numa dessas matérias, eu tinha como minha teacher assistant a Didi, uma senhora maravilhosa, e eu tive que reescrever 7 vezes a mesma coisa. E na última vez, ela com muito cuidado e jeito, mas aí no final eu falei assim: você tá falando para eu jogar tudo no lixo e reescrever tudo do zero? E ela, depois de 7 vezes. E foi muito difícil, porque eu não sou a pessoa da escrita, eu não sou muito boa de escrita, né? Na verdade, é um ponto fraco meu. Mas aquilo me ajudou a desenvolver minha escrita de um outro lugar, de olhar de uma visão crítica a ordem da escrita, até em e-mail, até em mensagem de WhatsApp. O que que eu coloco aonde, que linguagem que eu uso. E uma outra coisa, assim, muito marcante e que me marca a vida até hoje, primeiro curso que eu estudei, que é Artes Liberais, quem depois tiver interesse, busque saber o que que é, mas vem dos gregos, dos romanos, então é um curso mais generalista, mas que desenvolve muito essa coisa do aprender, aprender, desaprender para aprender, o pensamento crítico, conectar saberes, o micro e o macro. Então, é um curso que me ajudou a desenvolver várias dessas habilidades que hoje está tão em voga, mas também a forma como eles tratam o ensino, a prova que você tem que fazer, não é decoreba. É o pensamento crítico que você tem que desenvolver, é o raciocínio que você tem que desenvolver naquilo dali. Então, é uma forma muito mais potente, envolvente, para mim, muito mais prazerosa. Então, é uma universidade que eles te dão a base para você performar, mas eles te exigem a performance. Então, por exemplo, eu estudei anos atrás, um reitor, ele falou assim: a gente tem aqui uma das maiores potências em ensino do mundo, por que que a comunidade não está tendo acesso a esse ensino? E aí ele abriu acesso de uma forma muito bonita, que ele abriu aulas à noite para que a comunidade pudesse estudar. E aí o curso ele é feito para profissionais, pessoas que já trabalham. Então, todo o processo de seleção, inclusive, é baseado em entrevistas e no seu currículo, além de outras coisas, né? Então, você tem todo um processo ali de seleção. Só que eles também falam assim: não é porque você trabalha que a gente vai pegar leve com você.
Você decidiu estar numa universidade de peso, te vira, amigão, entendeu? O filho agora é teu. Então, eles não aliviam ali a tua barra. Então, foi um processo muito intenso e muito bonito. Eu lembro quando eu me formei, eu estava no centro de carreiras, né, que eles ajudam com entrevista e tal. E uma vez eu virei para conselheira lá do centro e falei assim: "Ah, mas eu estudei à noite". E ela me deu uma chulapada, que ela falou assim: "Você nunca mais na vida fale isso, porque você passou por um processo tão difícil, até mais difícil, que um moleque que estuda durante o dia passou. Porque além de você lidar com alto nível, né, de exigência na educação, você estava tendo que lidar com a exigência da vida, do trabalho, e você nunca menospreze o que você construiu em 4 anos de graduação. Então, Quer dizer, foi com ela que você aprendeu a dar essa chulapada foi ali, ó. nos seus mentorandos, né? Então é um lugar realmente que ele te dá a base, mas ele exige. Então, Legal. ele inclusive, a mensagem para mim é: você é capaz e a gente vai te dar a base para você usar a sua capacidade. Eu acho que esse é o grande Legal. lance. Muito bonito, né? Acho que tem muito a ver com o que eu acredito de um dos conceitos básicos de liderança, né? É, Um líder ele tá ali para ajudar as pessoas a extraírem o melhor de si. sim. E não necessariamente é o líder que vai ser responsável por fazer aquilo. Ele vai ser responsável por criar um ambiente, Uhum, nem sempre ultra confortável, vai ser desafiador muitas vezes, uhum, uhum. para que esse potencial realmente seja extraído, né? Acho que E você sabe o que você está falando, Fábio? A coisa mais interessante, aqui no Brasil eu sempre fui uma aluna mediana, uma aluna bem mediana, assim. E você sabe que esse estilo de ensinar e aprender, né? Essa coisa do pensamento crítico, tem muita discussão, muito debate. As aulas são, não é aquela coisa do professor ficar falando e o aluno ali passivo escutando. É muita troca, é muito debate, é muita provocação. E você sabe que o meu último semestre foi com honras. Olha o que o ambiente, uma liderança, né? Como você está trazendo, faz com uma pessoa, né? A pessoa se vê mediana, sai do mediano e vai para o que eles consideram excelentes. Por quê? Porque tem um contexto, tem uma liderança ali, é, que também possibilita a gente acessar esses lugares que a gente nem sabia que existia na gente, né? faz todo sentido. E eu me lembro, infelizmente, eu tenho uma história triste a contar agora, que foi o motivo de eu sair da minha universidade, assim. Eu era um aluno de engenharia mecânica. Uhum, Talvez de alguma forma, eu não seria engenheiro mecânico, né? Mas acho que teve uma coisa que foi triste de eu ter saído da universidade, eu poderia ter feito outros cursos, mas eu criei um certo ranço da universidade, uhum, porque, como aluno de engenharia, a gente trabalha muito com números e teve uma prova de física que eu errei uma parte de um cálculo inteiro, e aí mudou um decimal, e aí dali pra frente tudo vai correndo errado, mesmo que a minha lógica de pensamento esteja correta, né? uhum. Eu tive a minha prova zerada, né? Porque eu cometi esse erro. Meu Deus. Acho que eram 3 ou 4 questões, eram prova de poucas questões, mas questões complexas. Eu tive a minha prova zerada. Eu falei assim, cara, como assim? Eu que sempre fui um cara, a vida inteira, um aluno um pouco acima da média, e cheguei aqui e tirei um zero. E eu fui conversar com o professor acerca de, cara, meu raciocínio logicamente estava correto aqui. Eu errei nesse decimal e não tinha espaço para conversar. De Hum, um lado eu entendo, cara. Se fosse para construir uma ponte daquela forma, a ponte ia cair. Ok. Mas olhando só para o aspecto da experiência de aprendizagem, né, uhum, o que você me conta é que você teve uma experiência completamente diferente. uhum, Né, nesse vai e volta de, não, beleza, se eu precisar reconstruir o texto, eu vou lá reconstruir, e a gente vai ter esse debate também, e a gente vai conversar. Eu acho que isso desenvolve, né, uhum, mais do que você traçar alguém como um número, mas olhar para um ser humano que é capaz de debater, de ir, refazer e voltar, sabe? É, e, e talvez gere um ser humano mais corajoso de ir lá, experimentar, corrigir. uhum, Não é dizer que, nossa, vamos agora somente aceitar qualquer coisa, aceitar qualquer erro, mas permitir que haja
essa experiência de aprendizagem, que às vezes é uma de primeira que acontece, né? Uhum. Precisa de tempo, de tentativa e erro, e é assim que a vida é. É, e olha que interessante, para você se formar, você precisa de X números de crédito neste tipo de matéria. Olha o tanto que é forte isso. Porque tem matéria que é só prova, né? Aham, Só que você não se forma se você não tiver X créditos em matérias que você tem que ter essa experiência do processo de aprendizagem da troca e do perfeito, pensamento crítico. perfeito, Totalmente perfeito. diferente a lógica do aprender do se desenvolver, né? Então, Totalmente, foi muito totalmente. rico. Jans, sempre um prazer conversar com você. Ah, eu também. Claramente a gente não acaba aqui, porque toda semana ou a cada 15 dias a gente se encontra para você me dar umas belas chapuletadas assim, de opa, presta atenção, mas é Tá sempre com bom. muito amor, eu sei. Eu queria finalizar te perguntando, ou melhor, te convidando a trazer uma mensagem final, assim, de pessoas talvez que precisem te ouvir, pessoas que talvez estejam se perguntando, cara, será que eu não vou dar certo na vida? Será que é impossível fazer uma mudança no meu estilo de vida ou uma transição de carreira? O que que você teria a falar para alguém que talvez você poderia ajudar? E aí, se você também emendar e falar como é que as pessoas podem te encontrar em redes sociais, como que é seu trabalho, tá? Eu acho que vai ser bem importante. Tá. Primeira coisa, tem um estudo, acho que chama efeito Pigmalião, alguma coisa assim, que o estudo mostra a importância das pessoas que você tem na sua vida. Então, o efeito que tem alguém acreditar em você e na sua capacidade de realização e o efeito que isso gera no seu realizar, o tanto que isso é importante. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho para falar para quem quer fazer uma mudança, quem está aí angustiado, não está vendo a luz no final do túnel, mas sabe que precisa fazer algo por ela, né, pela vida dela, busque lugares que te ajudam a enxergar, a sonhar e acreditar. A gente para de viver quando a gente para de sonhar. Então, que lugar que ajuda a gente a voltar a sonhar, a voltar a enxergar algo que talvez eu nunca enxerguei ou que eu não estou enxergando nesse momento, que é importante. Então, a primeira coisa é quem são essas pessoas, porque a gente tem tribos diferentes para coisas diferentes e às vezes a nossa tribo, para o que a gente mais precisa, não vão ser as pessoas mais próximas. Não vai ser sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seus irmãos. Às vezes a tribo vai ser outra. Busque essa tribo. Eu acho que é a primeira coisa, porque e a tribo às vezes é uma pessoa, às vezes são várias. A tribo ela faz toda a diferença para a gente enxergar as possibilidades e se enxergar. A outra coisa que eu tenho para falar é que enquanto a gente estiver vivo, sempre tem uma possibilidade, sempre tem uma oportunidade. Então, não desista. Não é eu vou tentar para ver se dá certo. Eu vou fazer até dar certo, né? É o até dar certo e não é tentar, é fazer até dar certo. Tem muita coisa que eu faço até hoje que eu ainda não tive resultado e eu vou continuar fazendo até dar certo. E busque ajuda profissional. Tem várias formas, tem para vários bolsos, tem para vários estilos de pessoas, né? Às vezes o meu estilo não conversa com alguém, mas outro profissional vai conversar com o seu estilo. Então busque alguém que te gere conforto, aconchego, segurança, que segura na tua mão e fala assim: vamos que eu tô aqui com você. Porque também muitas vezes bons profissionais e boa metodologia, ela encurta o caminho. Mas não encurta de atalho, mas encurta de eu ganhar assertividade, de eu ganhar foco, né? Então, o que eu quero trazer assim é acredita em você, acredita no seu sonho, mas principalmente acredita no que tua alma te fala, porque a sua alma nunca vai mentir para você. A sua alma ela tá sempre te mostrando o caminho. A gente para de escutar a nossa alma.
escuta a sua alma porque ela tá te mostrando o caminho. Então, quando eu escutei a minha alma, a coisa mudou de figura, né? E dá o passo que o universo coloca o chão embaixo. Isso é real, real, assim, dá o passo que o universo coloca o chão embaixo. Não é balela. E como me achar? No Instagram eu tô no @Justine com 2S Arena. No LinkedIn é só buscar Justine Arena, que você vai me achar lá. E vou adorar escutar, saber como é que essa conversa, né, chegou aí para quem escutou. E é isso, e muito grata, honrada de estar aqui com você hoje. Eu quero reforçar o tanto que eu te admiro, o tanto que eu te respeito. Eu acho que a sua história vale muito mais que uma Harvard da vida. A sua história é a sua própria Harvard, é uma história de muito respeito, de muita coragem, de muita fé, mas principalmente de muita verdade com você mesmo. E eu acho que essa verdade é o que faz a gente ir longe. Não é o nome da universidade que a gente estuda, não é o curso, mas é a vida que a gente constrói a partir da nossa verdade. Isso tem força e tem força sustentável e para uma vida. Então, é, você é uma pessoa que eu admiro muito, 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 e você tem muito a contribuir aí. De repente, o seu próximo podcast é o seu podcast, mas eu te entrevistando aí, ó, já ficou a ideia. Gostei da ideia, topo já, tá topado. Então, bora, só marcar a data. Muito bom, Jess. Senhoras e senhores, Justine Arena. Obrigado, viu? Obrigada a você. Até a próxima. Beijo. Beijo.